canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o primeiro vídeo desse domingão. Confesso que após o desabafo de ontem tô um pouco mais aliviado. Nada melhor do que uma noite de sono, mas tá puxado ainda, né, pra todo mundo aí. Mas tem uma notícia aí que pode ser que deixe a gente um pouco mais, não diria pouco mais aliviado, mas um pouco menos nervoso ou um pouco mais esperançoso, talvez. Vou trazer para vocês já do que se trata. Antes, pedir para você deixar o like no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Você que se amarra em aposta esportiva, eu super te recomendo aí a Bet7k, uma grande parceira aqui do canal Futebolaço. Primeiro depósito seu, eles dobram o valor, você tem bônus até de R$ 1.200 no primeiro depósito. Se indicar um amigo, você ganha R$20 para poder apostar. E agora você também tem a possibilidade do cash out. Você pode encerrar as apostas antes dos jogos. Como assim, Dieguinho? Você tá apostando lá no jogo Vasco e Sampaio Corrêa, tu queria um empate. Tá faltando 3 minutos para acabar o jogo. Ih, meu irmão, eu tô achando que o Sampaio vai meter o gol como fez. Tu encerra a aposta antes e aí tu já garante o resultado que você botou, que era um empate. Você só vai ter um ganho menor, porque você não esperou a partida e encerrar, beleza? Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Dito isso, por que surgiu uma esperança ainda maior de que o Vasco pode ganhar os pontos? O doutor Maurício Correia de Veiga foi questionado por um torcedor do Vasco no Twitter com a seguinte pergunta: pela sua experiência, doutor, qual a chance do Vasco levar os pontos aí do jogo do Sport? E ele disse o seguinte: se aplicarem a lei, 100%. Agora, a questão é se vão aplicar a lei, né? E aí, para vocês entenderem quem é Maurício Correia de Veiga, eu fui correr atrás do currículo profissional dele e achei o LinkedIn dele. O Maurício Correia de Veiga é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, a IAB, membro da Comissão Especial de Direito Desportivo, o CFOAB, conselheiro da OAB de Distrito Federal, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, a ANDD, e inclusive a cadeira dele é a número 3. Ele é membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cadeira número 12, membro do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, o IADF, membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, cadeira número 23, auditor do Tribunal Pleno do STJD da CBTE, procurador-geral do STJD do CBTA-RCO, membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, o IBDD, número 735, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Desportivo da UCAM do Rio de Janeiro. Enfim, o currículo do cara é extenso, o cara é uma máquina aí de currículo aí, de cadeira. Então, como vocês viram, o vasto extenso, ele é uma pessoa do STJD. E ele mesmo está dizendo que, caso seja aplicada a lei, a chance do Vasco ganhar os pontos é de 100%. O Joga 10 fez uma matéria ontem por volta de 6h30 da tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês entenderem que realmente o Vasco tem condições sim de ganhar esses pontos na quinta-feira. Vamos lá. Se em campo a briga pelo G4 da Série B embolou após a penúltima rodada, fora dele, o julgamento dos episódios da partida entre Sport e Vasco no STJD ganhou áreas de decisão. O Leão responde a denúncias da Procuradoria-Geral do órgão nos artigos 205, 211 e 213 e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. As penas previstas incluem perda de mando de campo, multa e perda de pontos. As atenções, portanto, estão todas em uma possível decisão que altere a tabela de classificação. O julgamento acontece na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, às 14 horas. Grava bem, o julgamento aí do jogo Sport Vasco é quinta-feira agora, 2 da tarde. Inclusive vai dar para acompanhar o julgamento, tá? O processo corre na 4ª Comissão Disciplinar do STJD e tem como auditora relatora a doutora Adriene Silveira Racem. No outro lado, Raniel e Luiz Henrique do Vasco, já suspensos preventivamente, também respondem por provocação à torcida rubro-negra na comemoração do gol. O debate principal está em torno da denúncia do artigo 205
do primeiro inciso do CBJD, justamente o que prevê a perda de pontos da entidade desportiva, quando a suspensão é causada pela sua torcida. Artigo 205. Impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Pena: multa de R$100 a R$100.000 e perda de pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. A primeira entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo, se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida, que é exatamente a situação do esporte. Ao invadir o campo, agredir pessoas, o juiz da partida, me fugiu o nome dele agora, ele alega que não tinha condições de segurança para poder voltar ao jogo. Então, pela invasão da torcida do esporte, e o esporte era o mandante, então se enquadra sim nesse artigo, o Vasco pode ganhar os pontos. Artigo 211, Ceará absolvido por unanimidade. Aí vamos falar de um caso similar e o e o Ceará não perdeu os pontos. O caso é similar, mas não é igual, tem diferenças. Na última sexta-feira, o STJD julgou os incidentes da partida entre Ceará e Cuiabá no Castelão. O caso interessa ao jurídico vascaíno, uma vez que a confusão foi similar e ocorreu no mesmo dia dos conflitos na Ilha do Retiro. O julgamento, portanto, é considerado um indicativo para o Sport Vasco na próxima semana. O resultado em relação ao Ceará foi o seguinte: artigo 211 do CBJD, o Ceará absolvido por unanimidade, 5-0. Artigo 205, Ceará absolvido por maioria, foi apertado, 3-2. Sendo assim, há divergências de entendimento em relação ao artigo 205. Abre espaço para uma possível condenação do esporte pela perda dos pontos da partida contra o Vasco. O relator do processo entendeu que o uso da bala de borracha por policiais causou pânico e obrigou os torcedores presentes no Castelão a buscarem abrigo em outro lugar. Segundo esse entendimento, o que ocasionou a invasão foi a ação da polícia e não a torcida do Ceará. O voto foi acompanhado por outros 3 auditores. No entanto, deixou espaço para controvérsias, quando outros 2 juristas divergiram. Confira os votos vencidos. No caso, quem votou para poder punir o Ceará por perda de ponto, vocês vão ouvir agora o relato deles. Foi o auditor Eduardo Melo e o auditor Gustavo Caputo, ou seja, foi por pouco. 3 votaram pela absolvição do Ceará e 2 para a condenação. E por isso o Ceará foi absolvido. Vocês vão ver que foi apertado. E quem votou pela condenação, escuta aqui agora os argumentos. O 205 é claro ao afirmar a interrupção. E o que houve foi a interrupção. E pela falta de segurança foi encerrada a partida. Entendo muito bem que foi um plano de evacuação, mas ele não teve êxito total. Começou com êxito, mas depois vimos um grupo considerável ir para cima das placas de publicidade e adentrar o campo. Então vejo sim que há participação na torcida. Não há dolo do Ceará, mas foi feito por sua torcida. Vimos os jogadores correr da fúria de seus torcedores. Então, entendo aplicar o artigo 205 com multa de 10 mil e uma perda de pontos em disputa a favor do adversário. Segundo o auditor Gustavo Caputo, em relação ao 205, a matéria realmente é bastante difícil do ponto de vista do direito desportivo. Entre a aplicação ou não deste artigo, a minha preocupação maior ainda é este tribunal interferir diretamente na possibilidade de um rebaixamento. Mas, lamentavelmente, não vejo como afastar o 205. A interrupção da partida se deu por causa da torcida do Ceará, com confusão e lançamento de cadeiras que justificou a estratégia da polícia de tentar evacuar com segurança. Mas sempre tem aqueles vândalos que acabam prejudicando. Se nós permitirmos que isso aconteça sem consequências mais graves, podemos até incentivar que torcidas organizadas façam mais vezes isso. Fora dos tribunais, no entanto, o Vasco ainda tem um último compromisso contra o Ituano na rodada, assim com 59 pontos em 4º lugar. Pois bem, um fato que eu acho até errado, o auditor Gustavo Caputo, ele fala assim, olha, eu acho... Vou até ler exatamente o trecho que ele falou aqui, para não tirar nem pôr. A minha preocupação ainda é este tribunal interferir diretamente na possibilidade de um rebaixamento. Aí depois ele vem no contraponto. Mas
Eu acho que você não tem que estar preocupado com isso não, irmão. Tem que estar preocupado em fazer cumprir a lei. Justamente pela sua própria... E você faz o contraponto bem colocado no final, que foi o seguinte: sempre tem aqueles vândalos que acabam prejudicando. Se nós permitirmos que aconteça sem consequências mais graves, podemos até incentivar que torcedores ou torcida organizada façam mais vezes isso aí. E realmente, se o caso do Sport passar batido, fica o sentimento de impunidade. E aí, né, toda vez que seu time estiver perdendo, você vai se sentir no direito de estar revoltado, invadir o campo e ir para cima dos outros. Então, é importante de que o Sport seja punido devidamente aí com a perda dos pontos. A diferença do jogo do Sport para o jogo do Ceará foi que a torcida invadiu o campo com auxílio da polícia. Tava tendo uma briga generalizada, a polícia atacando bala de borracha ali nos brigões, e eles mesmo, para proteger crianças, tem até uma imagem de um pai com um filho no colo, para proteger os cidadãos de bem que não estavam brigando, a própria polícia traz os torcedores para dentro do gramado. O caso do Sport, não. Ninguém trouxe a torcida do Sport para dentro do gramado. Eles se revoltaram com a comemoração do Raniel, e não dá para dizer que a briga foi por causa do Raniel, porque o que mais tem em jogo de futebol é comemoração, ouvidinho, fala aí, o cara cruza o braço, o Gabigol faz muquinho. Então isso aí não é motivo, não. Inclusive é um absurdo o Raniel ter tomado 2 jogos de suspensão prévia por causa disso aí. Mas enfim, a própria torcida do Sport, que revoltada aí pelo Raniel ser cria do Santa Cruz, os caras estavam no arrancada, confronto direto, vendo a possibilidade do acesso, toma o gol no final e ele ainda provoca, a galera não se aguentou, estourou o portão, invadiu o campo, chutou bombeira, agrediram o massagista do Vasco, fizeram um auê do caramba, até pedra desse tamanho foi encontrado dentro do estádio e inclusive foram para dentro do vestiário dos jogadores do Vasco. E o juiz corretamente disse que não tinha condição de retornar à partida. Então os casos têm similaridades, que foi encerramento da partida por invasão de campo, mas as invasões foram por motivos diferentes. Um foi auxiliado pela própria polícia, a outra não. Foi meramente por revolta da torcida do Sport, querendo pegar ali o Raniel e os jogadores do Vasco. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E quinta-feira, 2 horas da tarde, temos uma batalha aí. A batalha jurídica, depois é a batalha de tudo. Valeu, fui!